Programa Gestão e Gente. Gestão e Gente. Sua dose diária de conhecimento. A Expogestão se consolidou como um dos mais renomados encontros empresariais do Brasil e chega à 18ª edição, olha só. Palestras, painéis, muito conhecimento, experiências inspiradoras, novas dinâmicas de acesso a conteúdos, engajamento e interação social. Tudo isto é o que promete a Expogestão 2021, conhecimento que transforma. Neste ano, o evento será realizado em novo formato digital e vai acontecer na próxima semana, de 19 a 21 de outubro. Em sua evolução, apresenta uma plataforma de soluções para o executivo moderno. E entre tantas novidades, mantém a tradição de reunir o mundo real dos negócios a casos práticos e experiências de sucesso. Mais uma vez, grandes nomes estarão no evento. Se você quiser conhecer os palestrantes e se inscrever, acesse www.expogestão.com.br. Nesta quinta-feira inicia o curso Enneagrama Liderança com Inteligência Emocional, do Ricardo Castelo Branco. A ideia é conquistar sabedoria para lidar com diferentes personalidades. Você vai desenvolver a sua inteligência emocional, vai tornar-se um líder hábil na comunicação e, com certeza, terá melhores resultados na gestão de pessoas. Então, anota aí. Serão 8 encontros, uma vez por semana, e são apenas 20 vagas, viu, gente? O curso será na CIGE e, se você tiver interesse, entra no site www.curso.ousar.com.br. São diversos os desafios que a gente precisa enfrentar quando quer conquistar uma carreira, não é mesmo? Obstáculos pessoais, sociais, ambientais. A gente precisa adquirir inteligência emocional, ter algumas perspectivas, ajustar as nossas prioridades e ainda, muitas vezes, aceitar e reconhecer as mais diversas circunstâncias, nunca perdendo o pensamento crítico e a criatividade. Mas não tem jeito, a gente tem que sair da zona de conforto. E como a gente faz tudo isso? Hoje nós vamos conversar aqui com um especialista da área de gestão de pessoas que vai nos contar um pouquinho, da sua trajetória profissional e os desafios enfrentados aí e os desafios da própria área. Então, fica com a gente no segundo bloco do programa Gestão e Gente. Você pode participar pela entrevista acessando aí o nosso Facebook ou pelo 3028-9696. É isso aí, Rosane. Quem está com a gente hoje é a Univille. Ela tem uma estrutura completa e uma metodologia de ensino diferenciada para você se destacar aí na área de atuação. São mais de 40 cursos de comunicação, gestão, direito, engenharia, design e saúde. São muitos motivos para você fazer a sua especialização lá na Univille. Além dos laboratórios equipados, você terá aulas com professores capacitados e com experiência de mercado. Disciplinas planejadas para formação, aumentando o seu networking e a oportunidade de experiências até no exterior. Tem benefícios de até 25%. Então, confira todos os detalhes e inscreva-se especializações.univille.br. É isso aí. A gente vai para um rápido intervalo e nós já voltamos com a nossa super entrevista de hoje. Ele é um conceito subjetivo. Reconhecimento do mercado, conforto financeiro, carro da empresa, viagens internacionais. Virar chefe? Ter o próprio negócio ou alcançar um cargo no alto escalão da empresa podem ser a medida do sucesso para algumas pessoas. Para outras, a ideia de sucesso profissional está ligada a ter mais tempo para a família, ter desafios intelectuais ou até trabalhar menos. Independentemente do que você considera sucesso profissional, existem atitudes que podem ajudá-lo a trilhar o caminho para atingir e manter os seus objetivos de carreira. Trabalhar a criatividade, espírito prático, ser responsável, ter um bom discurso oral, ter empatia e saber trabalhar em grupo podem ajudar. Mas na prática, como é que a gente faz? Hoje é dia de carreira, temos uma entrevista sobre o assunto, então participa com a gente no 3028-9696 ou aqui pelo Facebook. Programa Gestão e Gente. Carreira profissional. E hoje é mais um dia daqueles que a gente gosta do tema, né, Fabiana? Aliás, a gente gosta do tema todos os dias por aqui, não é mesmo?
Então hoje vai estar com a gente, já está com a gente aqui no estúdio da Máxima FM, um cara que eu tenho aí o maior carinho, Samuel Francisco. Bom dia, Samuel. Bom dia, bom dia. Bom dia. Obrigada por aceitar aí esse convite tão louco, né? A pessoa ligou, Samuel, preciso bater um papo. Rosane, a agenda tá cheia, mas a gente vai dar um jeito. E ele tá aqui hoje pra contar pra gente aqui um pouquinho, né? Um pouquinho da carreira dele, que é uma carreira bacana, contar quais são os desafios, como é que tudo desenvolve, porque às vezes a gente vê as pessoas de longe, né? E a gente pensa assim, mas pra você é fácil, né? Então, Samuel tá aqui para tirar as nossas dúvidas. Então, se você tem dúvidas sobre carreira, manda aí pra gente no 3028 9696 pra gente trocar uma ideia a respeito disso. Samuel, comece contando pra nós aí quem é o Samuel, então, para as pessoas que não conhecem esse Samuel. Bom, vamos lá. Primeiro, obrigado, né? Me sinto honrado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Samuel Francisco, né? Sou de Brasília, né? Não sou joinvilense, mas adotei Joinville como minha cidade do coração, já moro aqui há muitos anos, tenho 38 anos de idade, sou filho de militar, pai de uma menina linda de 7 anos de idade, que é a Júlia, sou marido da Vânia, uma mulher espetacular. E se atualmente... não falar da mulher aqui, apanha quando chegar em casa. Um abraço pra Vânia aí, né? Um beijo, amor. Isso. E atualmente, né, sou gerente corporativo de gestão na Crona, Tubos e Conexões, e também faço parte como diretor voluntário da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos aqui de Joinville. Que bacana, que bacana. Então, tem bastante de gestão de pessoas aí pra falar pra gente. Um pouquinho. Um pouquinho. Conta pra gente aí, Samuel, como é que foi a sua carreira, né? 38 anos, super jovem ainda, mas já tem bastante história pra contar, né? Tem um pouquinho. Um pouquinho. Conta pra nós como começou e até você chegar onde você está hoje. Olha, eu costumo dizer que a minha carreira ela começou tem muito tempo. Eu comecei cedo já, com 12 anos de idade, com aquele desejo de desenvolver minha independência financeira. E aí já com 12 anos de idade eu já conseguia conciliar entre trabalho e estudo, que essa era uma premissa em casa, né? Olha, pode trabalhar desde cedo, desde que os estudos não sejam prejudicados. E aí, dos 12 anos em diante, eu já fui, meu Deus, né? Vamos tentar separar um pouco aqui, né? Abaixo dos 18 eu fui boleiro aqui no Joinville Tênis Clube, fui boleirinha. Eu já fui sapateiro, já fui celeiro. Sapateiro, que legal! Poucas pessoas conhecem um pouco dessa fase da minha vida, né? Um pouco dessa história. Já fui atendente de bar, até que, efetivamente, eu comecei aí após os 19 anos de idade no mercado formal de trabalho, digamos assim, né? Com a minha carteira registrada, em que eu comecei como conferente na Caesar, né? Então basicamente foram 9 anos de Caesar, 6 anos e meio de Porto Itapoá e atualmente quase 4 anos de Crona, né? E já tá quase 4 na Crona? Sim, quase 4 na Crona já. Passa rápido. Passa muito rápido. E nesse inteirinho, né, na Caesar, comecei na área produtiva, né, como conferente, depois me vi dentro da área de recursos humanos, e aí ali eu fiz e transitei por várias posições. Se encontrou ali dentro, Samuel? Sim, me identifiquei, né? Era uma coisa que eu não imaginava trabalhar na área de recursos humanos, mas acabou acontecendo e eu curti muito isso, né? Já se passaram 14 anos dentro da área de recursos humanos, né? Até eu ir para o Porto Itapoá, que também transitei lá pelas diversas áreas dentro da área de recursos humanos, foi lá que eu assumi aí a cadeira de coordenação também e aceitei o desafio aí há 4 anos atrás para poder vir assumir a gerência corporativa aqui na Crona, Tubos e Conexões. E nesse inteirinho também teve uma ponte paralela, né? Em que eu atuei como professor, dando aula aí para turmas de curso técnico, para turma da graduação aqui na FCJ, em Joinville também. Então, assim, de uma forma bem resumida, né, já fiz bastante coisa, apesar da pouca idade. Que bacana. E curtiu essa vida de professor, já que essa semana é a semana do professor aí? Curti, me identifiquei, né, tanto é que tenho desejo já numa linha futura, né, olhando assim, já numa linha de final de carreira, de voltar a lecionar também, porque é algo que eu gosto muito de aprender e muito mais de ensinar também aquilo que eu aprendo. É muito bacana, né? Porque a gente troca muita figurinha em sala de aula, né? Aquele que pensa que vai lá só para ensinar,
Poxa, aprende muito, né? A gente aprende muito quando está ensinando. Então, é isso aí. É um ofício muito louvável e muito bacana também. É gratificante. É isso aí. Ô Samuel, e aí me conta um pouquinho quais foram aí os desafios mais importantes nessa trajetória? Como é que quando você olha para trás, né? Poxa, você trabalhou na produção. Sim. Né? E a gente sempre traz alguém aqui com o intuito de inspirar as pessoas, certo? Porque às vezes tem gente que está lá nos ouvindo, que está lá do outro lado e pensa assim, mas olha onde é que eu tô. E eu sempre digo para as pessoas, eu trabalho muito com a galera dentro das empresas e eu pego muito a galera dentro de produção e às vezes você pega o povo com uma baixa autoestima e achando que o mundo tem que acabar ali, né? E eu digo para as pessoas, olha, não importa onde você tá, importa onde você quer chegar. Isso. E por essas e outras que a gente convida pessoas como você, né, para trazer para eles um pouquinho de, poxa, é possível. Basta acreditar. Basta acreditar. Quando você olha para trás aí, quais foram os desafios talvez mais importantes ou mais momentos difíceis que você passou? Como é que tu vê isso? Eu vou citar alguns pontos e acho que não diferente, né, e muito bem posto por ti. O início da carreira formal eu trago aí como o primeiro grande desafio, porque é a necessidade, né, do curso de profissionalização. Foi ali que eu comecei a fazer o meu curso técnico, já naquela ambição de que, poxa, eu estou aqui na produção, mas eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero construir a minha carreira. Então, acho tu que fez técnico no quê, Samuel? Eu fiz técnico em gestão da produção. Gestão da produção. Gestão da produção, legal. Exatamente. Uma formação que, de base, né? Hoje em dia a gente vê muitos jovens buscando muito direto à faculdade, direto, né, os cursos de graduação, mas a formação técnica, eu acho ela de suma importância. Sim. Te traz uma consistência para a formação da carreira que é fundamental. Te traz uma maturidade importante, né? Exatamente, exatamente. Então esse é um ponto que eu trago assim com bastante ênfase, porque foi um momento bem diferente na minha vida, né? Apesar de já ter trabalhado em outros empregos, você tem ali, você se vê dentro de uma grande companhia, enxergando aquela dimensão e vendo um mundo de oportunidades e como é que eu vou me colocar aqui, como é que eu vou fazer a construção da minha carreira para eu poder crescer aqui dentro. Qual é a porta que eu vou entrar, né? Qual é a porta que eu vou conseguir abrir? Que eu vou conseguir abrir, exatamente. Então ali foi um grande desafio, né? Lidar com processo, com procedimento, dentro do ambiente organizacional, tendo uma dimensão de colegas de trabalho, então foi algo bem desafiador, tá? Um segundo ponto que eu gostaria de destacar também como um grande desafio nessa trajetória de carreira foi quando eu mudei de área. Saí da área de produção para vir para a área de recursos humanos. Então um ambiente completamente diferente. Como é que você se sentiu lá? Olha, num primeiro momento, aquele friozão na barriga, muito desafiado, porque daí eu saio do chão de fábrica, né, para ir para dentro do escritório. Então, literalmente, né, deixa o guarda-pó de lado, né, que na época, né, eu utilizava ainda o guarda-pó para trabalhar, né, para poder vir para um ambiente diferente. Então aquilo foi desafiador, uma rotina diferente. Você, num primeiro momento, né, me senti muito como um peixe fora d'água, digamos assim. Mas lá no coração se sentia mais importante do mundo, né? Sim, o ser demais, humano... demais. Até porque nesse momento, né, eu lembro bem que logo no início estava se implantando um processo novo dentro do RH da Cisa, que era o recrutamento interno. Então Legal. eu tinha sempre a expectativa de, cara, eu quero trabalhar na área comercial. Então aquilo foi por um acaso. E aí eu concorri só tinha eu de fábrica, né, outros 3 profissionais da área administrativa, e eu tive a oportunidade de conquistar aquela vaga. Então foi muito gratificante para mim naquele momento. O Branco era o gestor lá? O Branco era o gestor naquela época. E foi quem de fato acreditou no meu potencial e me deu essa oportunidade. Tu tá devendo uma empadinha e uma laranjinha pro Branco. O Branco tá lá em Limeira, né? Isso. Gente finíssima. E ele acreditou em mim, eu sou eternamente grato aí pelo ele identificar esse potencial que eu tinha, né, e me dar essa oportunidade. E ali foi interessante, Rosane, porque o foco nos estudos, de novo, começaram a mudar, né, porque eu estava terminando minha graduação em logística, então, e aí eu me deparo dentro da área de recursos humanos, e aí eu tinha que focar de uma forma rápida para me adaptar a esse novo ambiente. E foi ali que eu acabei focando em cursos profissionalizantes, cursos rápidos, né? Cursos de rápida duração, para eu poder adquirir aquele conhecimento técnico necessário para aquela nova atividade, para aquela nova área. Então ali, aquilo me deu muita velocidade, me desenvolvi muito rápido, né? Acabei adquirindo muito conhecimento.
E aí depois eu comecei a de novo, né, direcionar a minha formação, que foi quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, já me especializando na nova área de atuação. Então foi um momento assim, na minha trajetória de carreira, bem importante também, né, de grandes mudanças novamente. Ô Samuel, e aí aquela pergunta, né? Você já sabia lá atrás o que tu queria? Não sabia. Eu digo pra ti que assim, ó, sim e não. Eu até gostaria de separar aqui dois pontos, né? Eu com 18, 19 anos, né, sequer eu sabia o que ia fazer de formação. Na época eu gostava muito de matemática, gostava muito de exatas, então eu me imaginava como engenheiro, filho de militar, então, puxa, eu acho que eu vou seguir a carreira militar, e aconteceu completamente o oposto. Na época ainda meu pai já estava com pelo menos 27, 28 anos de serviço, né? E eu lembro muito bem uma conversa muito marcante que nós tivemos, né, numa linha de orientação de carreira, em que ele falou que, olha, tu tens a possibilidade de desenvolver a tua carreira dentro do Exército, né? E é algo brilhante, enfim, eu gosto muito. E aí ele trouxe todos os porquê sim e porquê não, né? Assim como tu tem também a possibilidade de desenvolver uma grande e uma ótima carreira dentro da indústria, dentro do mercado privado. E aí ele também trouxe os prós e os contras. E naquela ocasião, eu, como escolha de vida já ali, com 19 anos, né, eu entendi que dentro de uma indústria eu teria muito mais possibilidades. Eu enxergava assim como o céu seria o limite. E realmente hoje eu começo a olhar para trás e vejo que foi uma ótima escolha. Porque de lá até aqui eu consegui desenvolver coisas e aprender coisas que eu acho que dificilmente eu teria vivido algo semelhante se eu tivesse seguido uma carreira militar. Ô Samuel, uma outra questão que às vezes as pessoas olham pra gente e às vezes dizem assim, ai, o fulano tem uma sorte, né? Como é que é essa questão, esse quesito sorte? Também tem na tua vida aí ou é fruto de dedicação, suor, esforço, comprometimento? Como é que é? Eu digo que teve muito estudo, muita dedicação, muita energia. Teve muitas noites de sono perdida, né? Ou noites de sono mal dormida. Sorte, eu não 1%. acredito. Eu vejo que assim, né? A gente vai criando e construindo e gerando oportunidades para que as coisas vão acontecendo. Então isso é o que de fato aconteceu na minha vida. Eu costumo sempre dizer aqui, né? Às vezes assim, as pessoas falam, ai, mas não aparece oportunidade para mim. Eu digo, gente, a oportunidade não aparece. É a gente quem cria, né? Quanto melhor a gente estiver, mais a gente estiver preparado, quanto mais a gente tiver as ferramentas, a gente vai construir a oportunidade e aí ela vai acontecer. Mas não fica em casa esperando a oportunidade, né? Bater na porta, olha, fulano, tem uma vaga X esperando por você, assim, assim, assim. Isso é em filme, né? Nada cai do céu. Nada cai do céu. Nada cai do céu. Nada cai do céu. E o que foi fundamental nisso tudo, Samuel? O que foi fundamental nisso, tá? Acho que o primeiro ponto é eu saber o que eu gosto, né? O que eu gostava de fazer, o que me deixava feliz, o que me deixava satisfeito, o que me dava prazer. Então isso foi fundamental, tá? Eu entender e eu procurava saber o próximo degrau, o próximo passo, o que precisa, o que é necessário para estar lá. Por quê? Porque eu precisava, de fato, me preparar com uma certa antecedência para criar e gerar as competências e desenvolver as competências necessárias para que quando a oportunidade aparecesse, eu tivesse pronto, né? É como a gente costuma dizer, né? Quando o cavalo tá passando selado ali bonitinho, se eu não tiver pronto de montar e pular, alguém vai montar no cavalo. Alguém vai montar no cavalo, exatamente. Então isso foi fundamental. E um outro ponto, Rosane, eu sempre procurei dar o meu melhor sem esperar nada em troca, sabe? Por mais que eu tinha uma visão de, olha, o próximo passo é esse, o que é necessário eu desenvolver em termos de conhecimento, em termos de formação, é isso. Então eu sempre dava o meu melhor para tudo aquilo que eu fazia. E essa vontade de crescer sempre foi um motor, a persistência, que inclusive eu até tenho alguns exemplos assim interessantes, né? Quando eu iniciei minha carreira na produção da Caesar, né? Foi algo assim muito desafiador para mim.
trabalhar no chão de fábrica, né, com uma sensação térmica lá, é uma metalúrgica, né, então uma sensação térmica de 40, 50 graus, os primeiros 3 meses, a primeira vontade que veio era, cara, eu vou desistir, eu quero outra coisa, não é isso que eu quero para minha carreira. Só que eu olhava, né, pro escritório que ficava no meio do chão de fábrica e me visualizava trabalhando lá. Então aquilo era um propulsor, né, era um motor para eu poder, não, eu vou continuar aqui firme e forte porque um dia eu vou chegar lá. E eu cheguei. Da mesma forma, quando eu me deparei dentro do RH da Caesar, depois que o Branco me deu aquela oportunidade, e eu olhava para os lados, eu ia entregando, eu ia me desenvolvendo, eu ia crescendo, eu ia ganhando aumento de salário, eu ia ganhando cargos, e aí eu olhava para os lados, via os meus colegas de trabalho 5 anos já na área, 10 anos na área, e eu avançando, eu não entendia, mas hoje eu olho para trás e vejo que era aquela vontade de crescer, aquela persistência, aquela coisa de dar o meu melhor, entregar o meu melhor. Então isso sempre foi o que me motivava. E isso ia me gerando visibilidade. Da mesma forma, quando eu fui parar lá em Itapuá, dentro do Porto Itapuá. Os 3 primeiros meses eu saía todos os dias de Joinville até Itapuá e voltava, todo dia. E voltava. Isso dava 180 quilômetros por dia, rodado, sozinho de carro. Então aquilo nos primeiros 3 meses, de novo, a vontade de desistir vinha. Meu Deus, será que eu fiz a escolha certa? E passados 3 meses, né, passado o tempo, eu ia me desenvolvendo, as oportunidades iam aparecendo e eu ia galgando, né? Tanto é que eu construí uma carreira brilhante lá dentro e saí de lá como gestor. Uma das questões, né, que a gente sempre, enquanto professor, tu também deve ter visto isso em sala de aula, né, Samuel? Essa galera nova que está chegando, eles já chegam querendo sentar na janela, né? Exato. Eu digo que a geração miojo, 3 minutos eles querem estar prontos, né? A gente percebe a pressa que tem e aí falta isso de perceber que é um caminho. Não é o destino, né? Não. É o caminho que você tem que fazer. E esse segredo, né? Não, e esse caminho ele precisa ser construído com consistência. É como tu fala, eu vejo que as novas gerações, eles, por vezes, nessa fase de infância, de adolescência, eles são pouco desafiados. Então, quando chega no mercado de trabalho, né, por vezes eles acabam se sentindo perdidos. Por quê? Pelo baixo desafio que viveram. Então, acaba demorando muito para poder... pegar no tranco, literalmente. Exatamente. Porque daí chega lá, né, tipo, com 1, 2 anos de empresa, ele já quer ser promovido, ele já quer sentar na cadeira do gestor, né? Já se julga melhor do que o gestor, já sabe tudo. Exato, e falta humildade, enfim, falta estrada, né, a vida. Falta estrada. Então, a questão da baixa consistência, por vezes, ela acaba sendo preocupante, né? Hoje, você aí na posição que está, querendo o outro, consegue olhar também, não só para a tua carreira, mas para a carreira das pessoas que estão próximas, né, Samuel? Sim. E como é que tu vê isso aí? Como é que tu enxerga essa vontade nas pessoas? Você percebe que as pessoas têm essa vontade e esse quê de dedicação aí, estão preocupados com isso? Vamos lá, vamos ver o que vai dar. Como é que você vê isso? Eu vejo que tem os dois, Rosane. Ao tempo que a gente vê as pessoas querendo muito, mas fazendo muito pouco para poder conquistar, a gente vê gente com muita vontade, com muito desejo e que se dedica ao máximo para poder conquistar. Então tem os dois momentos. Acho que no meu dia a dia eu acabo me deparando aí, vendo as duas situações, né? Tu se enxerga também em alguém, certamente, né? Quando tu olha para de repente alguém que está lá numa posição hoje, né? Numa posição talvez de produção, quando você anda lá pela fábrica, e tu olha para a pessoa e tu diz assim, olha aí, ó, esse carinha aí, fui eu lá atrás. Exatamente, e é interessante, Rosane, que assim, quando eu me deparo com uma situação como essa, né? Eu faço questão de contar um pouco da minha história. E Sim. Por vezes, quando eu conto, as pessoas elas ficam impressionadas. Elas acham que você já nasceu gestor. Exatamente. Por vezes, né, o que acontece
Ah, tá, mas eu achava que tu tinha nascido gerente de RH. Não. Mal sabe eles que tu passou calor na produção. Exatamente. Mas é muito legal, né? Porque de alguma forma você acaba contando uma experiência, né, com propriedade. Então isso também gera credibilidade e desperta o interesse nas pessoas de que, poxa, se ele conseguiu, eu também consigo. É possível para mim. Então... Eu ia te perguntar, né? O que hoje você faz com as pessoas que talvez não fizeram contigo lá atrás? Que se você pudesse... né? Porque às vezes a gente olha e a gente pensa assim, poxa, eu vou fazer alguma coisa por essa pessoa porque isso eu vejo que é importante, talvez lá atrás, às vezes até uma conversa, né, Samuel? Eu sempre digo que o gestor, ele tem uma cadeirinha um pouquinho mais alta, isso, né? O gestor, ele enxerga a floresta. Na grande maioria das vezes, a pessoa que está ali, né, o colaborador de produção, às vezes ele enxerga num pau bravo a sua árvorezinha. Isso. Né? O gestor, ele enxerga a floresta, então às vezes o gestor pode fazer alguns movimentos, pode fazer, eu acho que colocar alguns desafios para as pessoas, pode ter uma conversa franca, pode mostrar para a pessoa para onde ela pode crescer, porque tem muita gente que às vezes tem o seu senso de merecimento muito pequeno. Exato. Acho que, eu não mereço, ou, na minha família nunca ninguém cresceu, eu venho de uma família muito humilde, uma família muito pobre e tal, e eu acho que não é, né? Às vezes eu ouço isso, eu acho que isso não é pra mim. Eu digo, cara, né, o universo tá aí, é pra mim, é pra você, é pra todo mundo, não tenha medo de dar certo. O mundo está aí para quem quer acontecer, né? Então é realmente você olhar. Primeiro, acho que o gatilho inicial é o querer. Então, se você quer, você vai arrumar energia e dedicação para poder fazer aquilo acontecer. Então, realmente o mundo, ele é feito de oportunidades. As oportunidades, elas são geradas para todos. E aí, o que cabe a cada um é o que eu faço, o que eu preciso fazer, obviamente, antes de a oportunidade acontecer, para que eu esteja preparado. Então... Samuel, e essa questão assim, das pessoas quererem, mas você sabe que às vezes as pessoas, elas nem sabem que é possível, delas nem querem. Que é a baixa sensação de merecimento, né? Esse é um tema sensível, né? Sempre que eu vou pra produção com a galera, e de vez em quando eu tô lá, eu mostro pras pessoas, digo, cara, onde tu quer chegar? É possível, onde tu quer chegar? E assim, e muitas vezes a gente se depara com pessoas que às vezes não enxergam literalmente o dia de amanhã, e eles acham assim que amanhã vai ser igual hoje. Né? Amanhã vai ser igual hoje, e aí quando eu digo pra eles, gente, amanhã vai ser mais difícil que hoje. Porque alguém está pensando numa tecnologia diferente para isso que você está executando hoje. Então, assim, amanhã você vai ter que estar mais preparado do que você está hoje. Então, assim, não pensa assim, para mim tá bom assim. Porque daqui a pouco nem assim você vai ter se você não fizer algum movimento. Isso. E se não fica muito naquela linha do deixa a vida me levar, né? Quando às vezes a gente tem hoje dentro dos nossos processos, né, de gente de gestão, a gente tem processo de recrutamento interno também dentro da empresa, e por vezes a gente acaba se deparando com situações como essa, né? Poxa, mas fulano cresceu, fulano foi desenvolvido. É muito mais fácil reclamar do que você buscar e correr atrás. Então, realmente, o que eu acredito muito que depende de cada um. Né? Os sonhos, eles precisam ser sonhados numa dimensão e numa proporção muito grande para você ir construindo o caminho para que ele possa ser realizável. Tem um autor que ele diz assim, que sonhar pequeno e sonhar grande, o preço é o mesmo. Né? Esse ano eu li um livro que conta inclusive a história, né, de grandes empreendedores aqui da cidade, que é o pessoal da Ecoville, que sonhar, sonhe, acredite e faça. Então acho que são 3 itens fundamentais, porque assim, não basta sonhar, eu preciso acreditar que aquele sonho seja factível de realização, certo? E assim como eu sonho e acredito, eu preciso fazer algo a respeito. Por quê? O pontapé inicial depende de cada um. Não ficar olhando pro cavalo do vizinho que vai passar encilhado. Exatamente. Né? E às vezes tem aquele comentário, o fulano tem uma sorte. Isso. Né? E aí, o que você tá fazendo para buscar a tua sorte? Exatamente. O que eu preciso fazer hoje para poder realizar no futuro? A linha do tempo, enfim. O que você acha que mais falta para as pessoas hoje no ambiente de trabalho? Olhando para tudo aquilo que você fez, olhando para o time que você tem lá, olhando para a fábrica como um todo, quando você olha, você diz, putz... Paciência e persistência. Acho que paciência para poder esperar
né? Esperar que uma hora vai acontecer se você acreditar. E persistência, tem que persistir, tem que correr atrás, tem que estudar, tem que, enfim, tem que correr atrás, tem que fazer as coisas acontecerem. Então acho que paciência e persistência são 2 itens. Samuel, eu e a Fábio, a gente traz bastante gente aqui e todo mundo fala em estudar, né, Fábio? Então, era isso que eu ia perguntar agora. Ele deve ter tido algumas dificuldades. Primeiro o pai, né, que viu um filho no chão de fábrica na metalúrgica, tendo uma carreira militar. Exato. Não é? Ele deve ter colocado uma pressão aí, sai fora e vai estudar, ou, né? Provavelmente ele deve ter colocado... E a pressão que ele sempre colocou foi assim, olha, estudo é importante. E sem estudo, tu não chega a lugar nenhum. E assim, eu sou filho venho de uma família de 4 irmãos, né? É uma galerinha. É uma galerinha, né? Então, por mais que o pai tenha desejo, né, dar condição para todos é um desafio. Mas uma coisa que ele sempre deu e sempre estimulou foi a condição dos estudos, né? Então o estudo sempre foi um ponto fundamental lá em casa. Então desde não teve moleza, pode não teve, vai. exatamente, né? Não teve moleza. Então desde do início no curso técnico, que eu estudava eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? No chão ia de fábrica. Exatamente, ia de ônibus lá pro Sedup, lá no Itaú, fazer minha formação técnica, né? Aí depois veio a graduação em logística. Depois disso, todas as formações de cursos rápidos. Aí veio a minha especialização em gestão estratégica de pessoas. Depois, já num papel de gestor, né, que os desafios mudavam e a necessidade do autoconhecimento, ela também era mais aprimorada. Aí veio a minha formação em análise transacional, foram 2 anos, uma vez por mês, sobe daqui a Curitiba, longe da família. E aí eu fiz a minha formação durante 2 anos para poder buscar, me entender melhor, para que eu pudesse gerir melhor as pessoas que eu tinha sob a minha responsabilidade, né? E aí depois disso veio meu MBA em gestão de negócio, que eu estou agora em fase final, já na Fundação Dom Cabral, que quando a gente senta numa cadeira de gestão, acho que 2 pontos importantes, né? Primeiro, o papel de liderança, que vem com a capacidade de você conseguir gerir pessoas e influenciar as pessoas para poder gerar um resultado, e toda a visão de negócio, né? Que é fazer gestão efetivamente. Então isso também eu tive que me dedicar, e a cada novo passo, você ir redirecionando, né, o foco nos estudos. E o estudo, ele é constante, né? Da mesma forma, quando eu voltei para Joinville, né, que eu saí do Porto e vim para Crona, eu coloquei uma nova meta que é, olha, diante dos desafios futuros que eu tenho, né, o idioma para mim é fundamental. E aí eu comecei a me dedicar para o inglês, que inclusive até hoje é todos os dias, das 7 às 8 da manhã, tô lá fazendo minha aula de inglês. Então é dedicação, persistência e paciência para me preparar para o futuro. Viu a sorte? Não tem segredo, né? Não, como eu falo, não tem almoço grátis. Não tem segredo. É importante, né? A gente sempre fala em trazer pessoas que vão inspirar os nossos ouvintes aí, a galera que tá do outro lado, porque muitas vezes a gente vê onde a pessoa tá, mas a gente não vê os perrengues que a pessoa, né, tá passando, né? Passou para chegar onde ela chegou. E é muito fácil a gente dizer assim, o fulano isso. Ou às vezes a gente diz assim, mas para você é fácil. Não foi fácil, né? Não foi fácil. E eu digo, Rosane, né, e Fábio, que tem um ditado, né, que é mar calmo não desenvolve bons marinheiros, né? Isso aí. Justamente os momentos em que eu mais desenvolvi e em que eu mais aprendi foi justamente nos momentos mais difíceis da minha carreira. Pressão, cobrança, prazo apertado, prazo curto. Cansei de virar a madrugada desenvolvendo projeto para poder fazer uma boa apresentação no dia seguinte, né? Então, esses momentos foram justamente os momentos em que eu mais gerei consistência, né, na minha carreira, e que foi o que mais, né, tanto dentro das empresas em que eu estava ou para mercado, foi o que mais me gerou visibilidade. Muitos dos convites vieram por conta dessa consistência. Que bacana. Soube se posicionar, né? Exatamente. Soube usar as palavras corretas e montar os melhores projetos depois de uma formação bem feita, né, gente? Ou durante a formação que está sendo bem feita. Exatamente. Muito bacana, muito bacana. Por baixo ali eu fiz uma conta, tá quase nos 20 anos de estudo também, não tá?
Não parou de estudar desde que... Desde que e eu nem vai comecei, parar, né, não, Samuel? E nem vou parar, exatamente. E os Né? projetos? É, Diante dos meus projetos futuros e desafios futuros, ainda tem muito ainda o que estudar. Eu vou abrir a Unizane, a Universidade da Unizane, né? Ele já conhece a Unizane. Já ele, tive o prazer, né? E ele vai trabalhar comigo lá. Aí, Eu já vou contratá-lo para professor aí da Unizane, certo? Que legal. Samuel, querido, o papo tá maravilhoso, mas o nosso tempo urge por aqui. Eu queria que você deixasse aí os teus contatos, né? De repente alguém que está nos ouvindo aí pensou, poxa, olha que legal, que bacana. E a gente pode, eu acho que sempre pode dar aí uma ideia, dar um pitaco, dar né? Uma motivada em alguém. Então, quem está lá do outro lado que de repente gostaria de trocar aí uma ideia contigo, onde que essas pessoas te encontram nas redes? Olha, as pessoas podem me encontrar no LinkedIn como Samuel Francisco, basta colocar Samuel Francisco no LinkedIn, eu estou disponível. No Instagram, como Samuel Francisco _JLLE, também estou lá nas redes. Fica meu telefone pessoal de contato também, sou muito aberto e disponível, que é o 47996053044, à disposição. E o meu e-mail, né, que é samuelfrancisco.jll@gmail.com. Então esses contatos aí vocês conseguem me achar com facilidade e vou ter um prazer enorme, né, de tratar não só desses temas, como qualquer outro tema. Que bacana, Olha que bacana. aí, gente, que oportunidade. Olha só, a professora Débora mandou, de acordo com Haroldo Dutra, sorte é quando a oportunidade encontra o preparo, a qualificação. O Dutra é maravilhoso. Bem isso, É isso professora, aí. obrigada. Teve outras participações aqui, mas a gente tem que se despedir porque... O nosso tempo urge por aqui, verdade. né? Samuel, prazer em conhecê-lo. Obrigada por contar a tua história aqui. A gente espera que tenha caído aí uma sementinha em quem está ouvindo e que as pessoas vejam que, como a gente tem falado aqui, é possível sim, precisa de muita dedicação e, acima de tudo, de iniciativa, né? Vai, faz. É isso aí. Exato. É isso Não, aí. imagina, eu que agradeço o convite, me coloco à disposição novamente. Enfim, a gente podia passar a manhã inteira aqui falando, né? Tão gostoso, né? E dando dicas, enfim. Mas foi um prazer enorme, fico à disposição. Vou ter o maior prazer de voltar aqui novamente. Com certeza. Então, e obrigado também por todos que ouviram aí, eu fico à disposição. Beleza, então. Obrigada, Samuel. A gente vai pro intervalo Isso aí. e a gente já volta? Rindo aqui da professora Débora, que pediu pra gente colocar o entrevistado no potinho. É isso mesmo, o Samuel precisa também de um potinho em cima da nossa geladeira, né, Rosane? Isso, o Samuel, ele vai pensar assim, o que é esse potinho, Jesus Cristo? Todo mundo que vem aqui que a gente gosta, a gente diz que a gente vai colocar num potinho e guardar aqui em cima da nossa geladeira, mas essa nossa geladeira já virou um frigorífico, uma coisa grande, porque, né, é tanto papo bom, é tanta coisa boa, né, Fábio? É muita informação legal. Na verdade, o Samuel, ele reforçou tudo aquilo que a gente vem falando, né? Muito estudo, muita dedicação, muita paciência e sempre acreditar em si, porque senão a coisa não acontece. E assim, e não tem segredo, né? Não. Não tem segredo. O negócio, uma coisa que eu aprendi com o Udo, ele disse assim, não tem segredo as coisas, a questão é trabalho. É, isso aí. Certo? E então, é mesmo, assim, né? Então é muito mais suor, né? Do que é muito mais transpiração do que inspiração. E a gente acaba arrumando tanta desculpa, né? Agora é o filho, agora é a conta, agora não dá, o dinheiro, o tempo. E olha aí, quem faz o inglês das 7 às 8... É isso aí. Estuda à noite e com certeza ainda dá conta de família. Isso. Aí, só a gente Samuel querer, foi né? meu aluno lá atrás, eu lembro dele na sala, na graduação, né? Tão calmo, tão assim, sabe? Uma paciência, uma voz. Era gostoso conversar com ele, sabe? Porque ele tinha, assim, você se deixava levar pela conversa dele, sabe? Por isso que eu até perguntei se ele era mineiro, né? Que é um jeitinho, assim, né? E aí vai, cara. E é muito legal quando a gente olha e vê, né? Os nossos meninos crescendo tanto, fazendo uma carreira bacana, né? Eu sempre digo que o sucesso é algo muito subjetivo. Às vezes o que é sucesso para mim não é sucesso para o outro. Mas quando se encontra naquilo que for buscar e principalmente está feliz e satisfeito com a sua entrega. Né? Então é isso. Eu aí. adorei que ele falou assim, ele tá aqui com a gente ainda, mas ele comentou uma coisa muito importante. Ele estava no chão de fábrica, mas ele olhava para o escritório pensando que um dia era lá que ele ia trabalhar. Mas a gente fala muito nisso, né? Visualize onde você quer estar. Certo? Visualize. Só que assim, ó,
visualize e tenha atitudes para isso, né? Porque tem gente que se vê andando de Ferrari, mas não faz nada para isso, né? Tem gente que se vê milionário, mas não faz nada para isso. Tem gente que se... Então, assim, visualize onde você está, coloque no papel, escreva. E assim, Fábio, sabe o que eu sempre ouço, né? As 2 desculpas básicas. Tu já me ouviu falar isso 10 vezes. Falta o quê? Falta tempo e falta dinheiro. Tempo é você quem dá prioridade para as coisas. Tem gente que em 24 horas faz muita coisa. Tem gente que em 24 horas fica assistindo série. Tá tudo bem, são escolhas, né? E dinheiro, às vezes, hoje em dia tem muito conhecimento gratuito, tem muita, né? E o que eu percebo, tem muita empresa hoje que investe no seu colaborador. Certo? E a pessoa pode fazer um treinamento, pode fazer um curso. Eu acredito que se você for lá no RH e dizer, olha, tem tal treinamento, tem tal coisa em tal lugar, eu acho que seria bacana e tal e tal. Poucas as empresas vão ser aquelas que vão dizer, não, você não pode, ou essa não é a tua área. Se você é uma pessoa que demonstra interesse, certo? Vai ter alguém que vai te ajudar. O que me deixa muito triste, muitas vezes, é que eu estou em algumas empresas, a empresa patrocina, faz um treinamento, faz um desenvolvimento e você vê a pessoa lá com cara de bunda, certo? A pessoa pensando assim, ai, de novo? Ai, o que eu tô fazendo aqui? Ai, a gente já viu isso ano passado. Então, gente, é o tipo de profissional... às vezes a gente, como líder, ou às vezes a gente como professor, não que isso seja um preconceito, tá? Não, longe disso. Mas às vezes a gente enxerga as pessoas que vão voar. E a gente enxerga aquelas pessoas que às vezes vão passar a vida reclamando. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E dentro da empresa tem muita gente que às vezes acha que a carreira é de, vamos dizer assim, é de direito da empresa fazer, é ela que tem, de dever da empresa. Não, cara, o dono da tua carreira é você. Se a empresa te ajuda, bacana. Se a empresa não te ajuda, te vira, dá um jeito, faz teus corres, certo? Troca o teu celular de última geração por um curso. Troca o teu celular por um processo de coach, para você se achar. Vai fazer um treinamento, vai fazer um desenvolvimento, certo? Você não precisa andar com o tênis mais caro que tem, não. Você pode... São escolhas que a gente faz, Fábio. E assim, ó... E todo mundo para sempre, né? Sim, cara. E assim, todo mundo faz isso, Fábio. Né? Verdade. Eu tenho uma lista de cursos lá, né? Que eu fico namorando. Eu digo, não, agora eu vou fazer esse, agora eu vou fazer... Às vezes as pessoas pensam assim, a Bonesse deve ganhar um monte de dinheiro, né? Tudo que a Bonesse ganha, a Bonesse gasta em curso, certo? Ela investe. Ela tá lá pensando, eu quero fazer esse, a hora que eu acabar esse eu quero fazer aquele, porque eu quero fazer... Tá lá! E aí, cara, a minha caixinha de ferramenta tá cheia. Né? Porque aonde eu chegar para ter que mostrar o meu conhecimento, ter que desenvolver pessoas, eu vou ter as ferramentas ali. Diferente de alguém que vai ficar reclamando do meu lado e achando que, fulano podia pagar, a empresa podia... Tem gente que acha que é o prefeito que tem que dar, que é o governador, que é o presidente da república, que a culpa é do Bolsonaro. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá, né? Agarre a sua carreira aí, ó, pelas unhas. E faça dela aquilo que você quer realmente fazer. E não reclame, né? Menos mimimi, vamos pra frente. Entendeu, né? O recado. Pronto, falei. Né? Eu ia dizer segunda-feira, não, é quarta com cara de segunda. Isso. Pronto, falei. Né? A Jaqueline Matos Garcia, sim, estudei com Samuel, muito inteligente e querido. Fomos alunos da Rosane. Jaque querida, sempre ouvindo a gente aqui. A Lindacir a Lindacir Aquino e o Ricardo Castelo Branco também estamos assistindo. A professora Deborah. Olha aí, ó. A Rafaela Levote, de São Paulo. O Juari Juliano, que está aqui também. Bom dia, gestão e gente. Aí, ó. Muita gente boa, né? Tem um pessoal também que aqui entrou, mas para eu visualizar aqui não está aparecendo. Não dá pra gente. E tem a galera que nos assiste pelo YouTube, né, Fabi? Desculpa aí, eu não consegui falar todo mundo, mas é porque eu também estou meio atrapalhadinha aqui nas nossas... Vamos pra dica de hoje, Ellen? Agora, no programa Gestão e Gente, fica a dica. Na vida profissional, vivemos em constante disputa. Consegue êxito quem se capacita, compartilha conhecimento e não desperdiça oportunidades. Olha só, a Fabiana, ela anda procurando umas frases assim, ó. Bonita essa, Fabiana. Bonita. Boa, né? Você sabe que de vez em quando alguém me manda um recadinho no Instagram. Dá pra você repetir a frase que vocês falaram lá no programa, que eu achei tão bacana? De vez em quando alguém pede pra mim. Então vai lá, vou até falar de novo. Vai. Na vida profissional vivemos em constante disputa. Gente, essa disputa às vezes nem sempre é com o outro, às vezes é com a gente mesmo, hein? Consegue êxito quem se capacita, compartilha conhecimento e não desperdiça oportunidade. Pronto, falei.
Você já conhece o programa de check-up do Hospital Dona Helena? Nele você tem acesso a exames e consultas de forma ágil e efetiva. Realiza a rotina de exames anuais em poucas horas. Consulta com diversos especialistas em um mesmo local. Agende aí a sua participação e deixe as equipes do Hospital Dona Helena cuidarem de você. Hospital Dona Helena, sua vida em boas mãos. E amanhã, Rosane? Amanhã, gente, amanhã eu não tô por aqui, amanhã eu tô indo pro oeste, pro Velho Oeste, certo? Amanhã e sexta-feira e sábado eu trabalho lá em Pinhalzinho, vou lá ver como é que tá a minha sorte, né? Vou lá testar a minha sorte, como é que tá. Vou lá trabalhar com aquela equipe que eu gosto tanto, de vez em quando eu tô indo pra lá, né? Então amanhã eu faço um trabalho na Hidro, uma fábrica muito bacana de fogão a lenha lá em Pinhalzinho, uma galera bacana. E na sexta e no sábado eu vou estar na Horus Faculdade, tenho um trabalho com eles bem legal, uma turminha, acho que tem umas 40 pessoas lá me esperando. Então eu já tô com o material pronto, feliz da vida. E aí, gente, eu preciso que você faça companhia pra Fábio aqui, porque eu tô lá, mas a Fábio tá aqui. E nós temos entrevistados muito bacanas. Amanhã a gente tem o Elcio, né? Que vem falar de qualificação profissional, vem falar um pouquinho de design e de carreira também, certo? Como trabalhar o design de carreira. Quais ferramentas do design hoje são colocadas dentro dessa questão de carreira. Muito legal. E na sexta-feira a gente vai ter uma professora, porque é dia do professor. Sim. Certo? A gente vai ter aí uma professora que vai falar da profissão professor. E nós vamos ter o Hospital Dona Helena. Falando sobre o Outubro Rosa. Falando sobre o Outubro Rosa, o médico oncologista que vai estar aqui. Então eu não tô fisicamente, mas eu estou de coração. Mas você vai estar aqui com a Fábio, certo? É isso aí, então gente, ela vai te esperar. Vou esperar mesmo. Então, amanhã, cedinho, 8 horas, todo mundo aqui comigo, hein? Que a Rosane não vai fazer programa de rádio dessa vez. Não, eu não vou me levar pra rádio lá. Da outra vez foi bacana, né? Porque o pessoal se dividiu, um monte de gente ficou na rádio comigo lá e um monte de gente contigo aqui. Que legal, porque a rádio agora, como a gente vai comentar agora, né? A gente pode assistir pelo YouTube, tem essas transmissões pelo Face que facilitaram muito a vida de todo mundo, né? Que às vezes não tá no carro, mas já para na empresa, já pode acessar e entrar e dar uma olhadinha. Isso. A galera perguntando pra mim ontem, do programa de ontem, né? Se vai ficar gravado e tal. De segunda, desculpa. Com as nossas crianças, que foi fantástico. Sim. Né? O programa logo vai estar no meu canal do YouTube, logo vai virar podcast também. Demora aí uma semaninha, né? Porque a gente tem as meninas que trabalham pra gente lá, elas colocam 3 entrevistas por semana, né? No canal do YouTube e no Spotify, no Deezer, no Amazon. Então demora aí uma semaninha para elas prepararem, porque elas já fazem o da semana, mas vai estar disponível. Eu acho que o de segunda foi muito legal. Foi muito legal. Com os nossos meninos adorou. lá, a criançada gostou bastante, então vai estar disponível. E a de hoje também vai estar disponível, então é só esperar um pouquinho, a gente avisa quando estiver disponível. Isso aí, segue a gente lá, @Rosane Bonesse, @Fabiana.azevedojor. A gente te espera aqui. Eu te espero amanhã. Uma ótima quarta-feira pra você. Eu te espero. Olha, gente. Segue a gente lá, @Rosane Bonesse, @Fabiana.azevedojor. Beijo no coração. Fica com a Fábio, cuida dela, tá? Ela pode tocar Bon Jovi, eu deixo. Certo? Eu deixo tocar um Bon Jovi aí. E na segunda-feira eu tô aqui com vocês novamente. Beijo no coração. Tchau, gente. Tchau, tchau.